Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? Todos encontraram? Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13, nos diz assim a palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por todos vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou tudo por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós glorificamos ao teu santo nome, te bendizemos, porque o Senhor tem revelado Jesus Cristo a nós. Através do teu Espírito Santo, Senhor, nós temos conhecido a tua sabedoria, ó Pai. Pedimos a ti, Senhor, fala conosco, Senhor, na tua palavra. Senhor, visita nosso coração. Senhor, nós somos dependentes, ó Deus, de ouvir a tua voz, Senhor. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós já estávamos falando sobre igrejas, né, as igrejas ali do Apocalipse. Nós vamos falar sobre igreja, a igreja de Cristo. Há uns dias atrás, algum tempo atrás, eu recebi uma mensagem de alguém querendo nos conhecer, querendo conhecer o projeto Quero Congregar. E na conversa com essa pessoa ela me disse: eu tenho entendido que a igreja sou eu. E eu falei para essa pessoa, né, para esse irmão, eu falei: meu irmão, você está completamente enganado. A igreja é corpo. E não existe um corpo com um único membro. A não ser aí as bactérias, né, as amebas aí, que são unicelulares, algumas. Mas igreja é corpo. E corpo significa a comunhão entre os membros. O que nós precisamos entender é que nós somos templo. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e ministra na nossa vida. Então nós somos templo. Agora, igreja, nós precisamos ser corpo. Cada membro com a sua função específica. E
creio que essa pessoa não compreendeu dessa forma e não veio nos conhecer, não veio nos visitar, e eu oro a Deus para que Deus possa mudar esse entendimento, né, e sabermos que nós somos, como igreja, nós somos corpo de Cristo, corpo do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos a respeito de igreja, nós falamos de Jesus, nós falamos de Cristo. Então, assim como são as atitudes de Jesus Cristo, assim também deve ser as atitudes da igreja. Paulo, ele vem falar de um mistério que os antigos não tinham, que não havia sido revelado aos antigos. E esse mistério foi revelado a nós, gentios, como igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos de fortalecer essa igreja. E como nós fortalecemos a igreja? Participando dessa igreja, em comunhão uns com os outros e em comunhão com o Espírito Santo que nos une. O Espírito Santo é a vida da igreja. Se alguém está separado da igreja, é um membro separado do corpo. E nesse membro separado do corpo não tem vida. Então o Espírito Santo, ele só vai agir naqueles que são partes desse corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Nós vemos no livro de Efésios que Paulo faz algumas comparações da igreja. Primeiro, lá no início do livro de Efésios, Paulo vai comparar a igreja como o corpo de Cristo. Então cada membro com a sua atividade, cada membro naquilo que Deus chamou, né, com o seu talento, com o seu trabalho, um ajudando o outro. E é importante nós lembrarmos que em um corpo não existe um membro melhor ou mais importante que outro. Cada um tem a sua função específica. Então, quando um membro sofre todo o corpo. O que nós precisamos, assim como Paulo, lá no início da carta aos Efésios, ele tem nos ensinado, pelo Senhor Jesus. Paulo diz que aquilo que ele recebeu do Senhor é isso que ele ensinou para as igrejas. Então, Paulo, o que ele recebeu do Senhor Jesus, ele vem ensinando a igreja, que cada um considere o outro melhor do que a si mesmo. Então, a nossa vida em comunhão, em congregação, em igreja, é uma vida que eu tenho que colocar o meu irmão à frente. As necessidades do meu irmão precisam ser superior às minhas vontades, aos meus desejos, ou até mesmo às minhas necessidades. Se cada um de nós agirmos dessa forma, a igreja será uma igreja fortalecida e uma igreja unida. E o Senhor Jesus, ele vem então abençoar e confirmar essa igreja na sua presença, como sendo corpo do próprio Senhor Jesus. Mais à frente, no capítulo 5, Paulo vai comparar a igreja como a noiva de Cristo, dizendo assim, como os maridos amam a esposa, devemos amar assim como Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja como sendo a sua noiva, a noiva do Cordeiro, aquela que está sendo preparada para o grande dia, o dia das bodas com o Senhor Jesus, onde nós estaremos eternamente com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É dessa forma que o Senhor vê a sua igreja. O Senhor vê a sua igreja como a sua noiva, uma noiva fiel, uma noiva cujas vestes estão limpas, irretocáveis, adornada para o esposo. E o Espírito Santo é que tem preparado essa igreja para encontrar com o Senhor Jesus. Então nós precisamos trabalhar para que essa igreja seja uma igreja fortalecida e renovada, uma igreja viva nas mãos de Deus. Esse é o principal objetivo da nossa reunião,
Quando nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus, para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, mas também nós nos reunimos para que o meu irmão seja fortalecido através da minha vida. Então isso é uma edificação que a igreja precisa ter. E nós precisamos edificar o nosso irmão. Como que nós edificamos o nosso irmão? Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa palavra. A palavra do servo de Deus deve ser sempre uma palavra de ânimo, de encorajamento, mesmo vivendo situações adversas. A palavra de Deus diz assim: em todo tempo as vossas palavras sejam agradáveis diante de Deus. Então nós não temos como igreja, como desanimar alguém, como trazer uma palavra de crítica destrutiva à pessoa, mas nós como igreja precisamos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, edificar o nosso irmão, para que a igreja como um todo seja uma igreja fortalecida na presença de Deus, uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que possa mostrar o evangelho ao mundo. Essa é a função da igreja, é apresentar o Senhor Jesus. A função da igreja principal é essa: mostrar que o Senhor Jesus está vivo no meio dela. Essa é a função da igreja. Paulo, ele vem falar que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, já conhecida, seja conhecida pelos principados. Então a igreja, o que a igreja precisa fazer, e que ela recebeu do Senhor isso, é fazer com que as pessoas conheçam a sabedoria de Deus. Através da igreja, Deus será apresentado às pessoas. A palavra até nos fala a respeito de principados e potestades do céu. Os anjos e demônios, eles precisam ver a igreja como algo que está apresentando Deus. Embora isso não agrade aos demônios, mas é a função da igreja apresentar a sabedoria de Deus. E se nós lidamos com anjos e com demônios, nós precisamos entender de uma coisa: nós estamos então numa batalha, porque são dois lados opostos, e um batalha contra o outro. Nós vemos o exemplo de Daniel, quando Daniel ora, e o anjo vem trazer a resposta, e o demônio, Satanás, o príncipe deste mundo, se coloca à frente daquele anjo, e há uma batalha para que a bênção de Deus não chegasse até Daniel. Mas nós glorificamos a Deus porque o nosso Deus é mais forte. Daniel recebeu a resposta, a vitória está na mão do nosso Deus. Mas os demônios precisam ver a igreja do Senhor como uma igreja viva. Os anjos estão ativos no meio da igreja, mandados por Deus. Cada oração que a igreja faz, quando ela sobe levada por anjos. Os anjos são ministros de Deus para agir em favor dos servos de Deus, daqueles que hão de herdar a salvação. É isso que nos ensina a palavra. Então, quando Deus responde uma oração, são os anjos que trazem essa resposta aos seus servos. Seja uma vitória, seja uma bênção de cura, seja uma bênção financeira, seja uma porta aberta. Há uma ministração de anjos na vida da igreja. Então esses principados e potestades dos céus precisam enxergar na igreja aquela que é a noiva de Cristo. Nós precisamos ter em nossa mente essa visão clara de que nós somos noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. Sendo noiva do Cordeiro, nós precisamos ter atitudes de noiva. Primeiro, uma noiva, ela se prepara para o encontro do esposo. Então há toda uma preparação anterior.
As bodas já estão preparadas, é o que diz a palavra. Mas a igreja está sendo preparada neste momento. Meus irmãos, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para sermos preparados para encontrar com o Senhor, para aquele grande dia, o dia das bodas. A noiva, ela ama ao esposo. Nós, como igreja, precisamos amar o Senhor Jesus. E quando nós dizemos amar, não é amar da boca para fora, né? É o que se dizem por aí. Mas o próprio Senhor Jesus, ele já explicou o que é amar a Ele. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, cumpre as minhas palavras. Se nós amamos o Senhor Jesus, é algo automático, é algo natural da nossa vida obedecer às palavras do Senhor Jesus. Se nós não estamos andando de acordo com as palavras do Senhor Jesus, é uma evidência clara de que o nosso amor pelo Senhor Jesus tem se esfriado. E o amor da noiva, ele não pode se esfriar em relação ao esposo. O amor da igreja não pode se esfriar. Nós precisamos, a todo momento, estar andando de acordo com as palavras do Senhor Jesus. E essa é a evidência mais clara de que nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor Jesus, que nós queremos esse encontro, que nós aguardamos ansiosos esse dia de encontrar com o esposo, o grande dia das bodas do Senhor. A igreja, ela precisa anunciar isso. É pela igreja que a sabedoria de Deus vai ser conhecida. A igreja do Senhor tem essa mensagem para levar ao mundo. É a igreja fiel do Senhor Jesus. Nós somos a noiva, Jesus é o esposo. E em breve, talvez antes do que nós pensamos, nós nos encontraremos com Ele. E entraremos para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um mistério que muitas pessoas às vezes não entendem. O texto que nós lemos nos fala que nos séculos antigos, mesmo os profetas não conseguiram ter essa clareza da noiva em relação ao esposo, da igreja em relação a Cristo. Nem mesmo aos profetas foi revelado com tanta clareza como tem sido revelado à igreja essa relação que nós temos com o Senhor, que a igreja tem com o Senhor. E nós precisamos, então, ser participantes da igreja. Estarmos envolvidos, estarmos ligados. Porque igreja é corpo. Igreja não é um membro separado. Quando o membro se separa, o sangue deixa de correr naquele membro. E aquele membro, com pouco tempo, ele perde a vida. E passa por um processo que é melhor nós nem descrevermos aqui. Mas nós sabemos bem o que acontece com o membro que foi desligado do corpo. Por isso nós precisamos estar ligados. Ligados pelo Espírito Santo, ligados a uma igreja. Não há um corpo, ou melhor, não há um membro separado do corpo no qual tenha vida. Então, para as pessoas que dizem: eu sou servo de Deus, mas eu sirvo lá na minha casa, eu sirvo sozinho. Meu irmão, você está perdendo vida. Quanto mais rápido você se ligar a uma congregação, mais rápido você terá vida em si. Nós não estamos aqui fazendo apologia a uma placa da igreja, placa de igreja, a uma determinada nomenclatura, a uma determinada igreja. Mas você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa fazer parte do corpo. E isso é importante nós conhecermos. Então nós não somos igrejas separadas. Na igreja, a comunhão. Nós desfrutamos dos benefícios de
pertencer a um corpo. O primeiro benefício que nós temos quando nós pertencemos a um corpo é que o sangue, ele corre, ele jorra em nós. O sangue de Cristo está vivo em nós. O sangue de Cristo corre nas nossas veias quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo. E esse sangue é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só age onde há comunhão. O Espírito Santo de Deus não age em membros separados. O sangue não corre, o Espírito não corre. Mesmo que você permaneça orando a Deus, que você permaneça lendo a Bíblia, mas o Espírito não está presente, podemos afirmar com toda certeza. Porque o sangue ele só corre naquele membro que está ligado a um corpo. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. Um dia nós fomos ligados a esse corpo. Éramos membros desgarrados. A palavra nos fala que Deus, olhando ao mundo, viu como ovelhas desgarradas. Ovelhas, cada uma andando para o seu caminho. A ovelha, quando ele está sozinha, a ovelha é alvo fácil de predadores. A ovelha precisa estar no redil, precisa estar no rebanho. A ovelha precisa de um cuidado, de um pastor. Jesus é o nosso pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que me faz andar por campos verdejantes. A palavra nos fala que se nós entrarmos pelo Senhor Jesus, Ele é a porta das ovelhas, nós entraremos e acharemos pastagens. Então, alimento é para aquele que está no rebanho. É para aqueles que estão unidos a um corpo. Esse recebe o alimento vindo do Senhor Jesus. Nós nos alimentamos do Senhor. E precisamos, como igreja, nós precisamos ter essas definições bem claras. Chegando a uma conclusão, que primeiro, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E membro separado do corpo não tem vida em si mesmo. A vida está em Jesus. Segundo, nós somos, como igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Aquela da qual a palavra de Deus, lá no último capítulo da Bíblia, diz assim: a noiva e o Espírito dizem vem. Porque a noiva, ela almeja encontrar com o esposo. A noiva ama encontrar com o Senhor Jesus. A noiva e o Espírito dizem vem. E aquele que testifica essas coisas, diz eis que cedo venho. Então esse amor, ele é recíproco. Assim como nós amamos o Senhor Jesus, muito mais o Senhor Jesus nos amou. A palavra nos fala que Ele amou a sua noiva a ponto de entregar a sua vida por ela. Grande é o amor do Senhor Jesus. Então esse ponto nós precisamos entender, que como igreja, nós somos noiva de Cristo. E outro ponto importante, vivendo em comunhão. O meu irmão é mais importante que eu. As necessidades do meu irmão são mais importantes do que as minhas necessidades e os meus desejos. É o que o Paulo, através do Espírito Santo, tem nos ensinado. Que nós busquemos, em primeiro lugar, suprir a necessidade do nosso irmão. Assim a igreja será uma igreja viva, uma igreja edificada, unida pelo Espírito Santo. Onde a vida corre em todos os membros. E a necessidade de um membro é a necessidade de toda a igreja. A luta e a dificuldade, as batalhas de um membro são as necessidades, as batalhas, as lutas de toda a igreja. Fazendo assim, meus irmãos, a nossa igreja estará protegida do ataque do adversário. O demônio nos olhará de longe,
sabendo de uma coisa: nós somos a noiva do Cordeiro. Agora, o membro, quando ele está separado, a palavra nos fala que o adversário anda ao derredor, ele anda bem pertinho. Mas quando nós estamos unidos ao corpo de Cristo, Deus é quem nos protege. Deus é quem nos guarda. E é Ele quem nos dá vitória. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Nós somos corpo, somos a noiva. E o meu irmão é mais importante que eu. Suas necessidades. Que Deus nos abençoe na sua palavra.